Nós temos alegria nessa noite de estar conosco aqui, pastor Márcio Soares. Muitos aqui já conhecem, né? Pastor Márcio. Márcio foi membro aqui dessa igreja há muitos anos, por muitos anos, né? E hoje ele é pastor da Igreja Batista Central de Bairro de Fátima, nosso bairro vizinho aqui. O pastor Márcio tem desenvolvido um trabalho abençoador ali naquele lugar, naquele local. E é uma bênção muito grande, Márcio, ter você aqui nessa noite. Que Deus possa usar a sua vida para falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Vamos orar pela vida do Márcio? Estende sua mão aqui em direção do Márcio. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz. Pai, a nossa oração é que o Senhor venha usar o Teu Filho. Que o Senhor venha usar a vida do Márcio, ó Deus, como boca do Senhor nessa noite para ministrar em nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Deus, atentos. Queremos e desejamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado pelas palavras carinhosas, pastor Ederson. Quero saudar esta amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite. Não poderia, claro, iniciar aqui sem deixar de expressar o meu reconhecimento, a minha gratidão a esta igreja que, na verdade, é a minha igreja. É assim que eu me sinto, mesmo estando hoje pastoreando outra igreja. Esta igreja faz parte da minha história de uma maneira muito especial. Aqui, por exemplo, eu casei. Aqui, por exemplo, meu filho primogênito nasceu. Né? Aqui, por exemplo, Deus confirmou a minha chamada para o ministério. Foi esta igreja que me mandou para me preparar para esta obra do ministério. Então, não tem como deixar de expressar, de reconhecer a importância que você, porque a igreja somos nós, então a importância da vida de cada um de vocês, na minha vida, na vida da minha família, nesse ministério a qual o Senhor me confiou. Com muito temor e tremor que eu recebi o convite do pastor Juarez para estar com vocês aqui nessa noite, porque falar para pessoas tão próximas, que a gente ama tanto, às vezes é difícil. Ver o pastor Carlos Marcelo sentado ali, meu pastor de congregação, meu pastor que foi meu pastor como líder, como supervisor de célula, não é fácil. Mas claro que por estar em casa, sei que vocês serão muito amorosos comigo, muito bondosos, e também creio que aquilo que eu não conseguir expressar, o Espírito Santo de Deus vai completar na sua vida e no seu coração. Quero trazer um abraço carinhoso da Igreja Batista Central, igreja filha desta igreja, e agradecer também pelo investimento que os irmãos fizeram no passado, mas que continuam fazendo na vida desta igreja. Os irmãos são sustentadores daquele ministério, pelas orações, pelos investimentos financeiros que esta igreja já fez e que continua fazendo lá. Então, o nosso carinho, o nosso reconhecimento também como igreja, e eu quero trazer essa palavra ao coração dos irmãos, e como filha, de nos alegrarmos também pelos 30 anos que esta igreja completa agora nesse mês de setembro. Infelizmente, Fernanda não pôde estar comigo hoje, as crianças Davi e Júlia amanheceram não muito bem, e aí até por uma questão de poupá-los, a gente não os trouxe, e aí vai ficar para uma outra oportunidade para os irmãos ver. Nós temos o Davi de 7 anos, e temos o casal, a Júlia e o Daniel, que completaram 2 anos esse ano. Bênçãos do Senhor na nossa vida. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Como eu aprendi com o pastor Juarez, se você percebe uma pessoa do seu lado aí sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com ela, para que todos nós possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe então, por favor, a leitura que eu faço desse texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor novamente. Pai, estamos diante da Tua palavra, e agora, Deus, queremos suplicar que pela ação do Espírito Santo do Senhor, o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, a compreender as verdades espirituais que o Senhor tem para nós nessa noite. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos espirituais, para que possamos receber, para que possamos, ó Deus, nessa noite, sermos alcançados pela profundidade das verdades que estão expostas aqui nesse texto que acabamos de ler. Essa é a nossa oração, ó Deus, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial para a nossa nação. Como o pastor Ederson bem já disse, há 192 anos atrás, a história nos conta que Dom Pedro I, então príncipe regente da nossa nação, ele estava vindo de Santos, a caminho de São Paulo, e aí vivendo um momento de muita turbulência, com muita pressão contrária e favorável para que o país se tornasse já um país independente da nossa pátria, ou da pátria que subjugava a nossa nação, que colonizava a nossa nação, que era Portugal. E a história nos conta então que ali, à beira do rio Ipiranga, quando ele estava então nesse caminho de volta junto com a sua comitiva, ele foi interpelado por uma comitiva que vinha trazendo algumas correspondências. A primeira dessas correspondências era um documento da corte portuguesa, indicando que Dom Pedro I deveria voltar imediatamente para Portugal. Outras duas correspondências também faziam parte daqueles documentos. Uma era a carta de José Bonifácio e a outra a carta da sua esposa, Maria Leopoldina de Áustria. Nessas duas correspondências, essas duas pessoas próximas a Dom Pedro, então, indicavam a ele, apoiando a sua decisão de romper definitivamente com Portugal e declarar o nosso país um país livre. E aí a história nos conta, então, que Dom Pedro desembanhou a sua espada, naquele grito que ficou conhecido como o grito da independência, pronunciou a célebre e famosa frase, independência ou morte. E a partir daquele momento, então, começou-se o rompimento definitivo com os laços de união política que nos mantinha ligados a Portugal. Mas eu queria nessa noite, usando esse momento, porque nós comemoramos exatamente essa data hoje, modificar e transformar um pouquinho aquela frase, ou essa célebre frase de Dom Pedro, mudando ela para uma pergunta que eu queria trazer ao seu coração nessa noite. E a pergunta é: dependência ou morte? Qual é a sua escolha? Dependência ou morte? Qual é a sua escolha? Queridos, de todas as verdades que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, sem dúvida nenhuma, a que nós encontramos aqui no início desse capítulo 2 de Efésios, é a que a humanidade, ou seja, a que eu e você temos mais dificuldade em ouvir, em crer e aceitar. De tudo aquilo que a Bíblia nos traz, as verdades que estão aqui nesse livro de Efésios, eu vou repetir, são as que a humanidade tem mais dificuldade em ouvir, em crer e aceitar. Infelizmente, nós não temos uma visão realista acerca da nossa situação, acerca do nosso verdadeiro desespero diante de Deus, acerca da nossa condição sem Cristo Jesus. O ser humano não consegue compreender isso. E somente quando a Bíblia, a palavra de Deus, então, nos revela essa verdade, ou Deus vem nos revelá-la através da sua palavra, é que o nosso entendimento é aberto para compreender essas verdades profundas. Deus é o agente absoluto da nossa salvação. Ele estabeleceu um plano e levou esse plano às últimas consequências. Se não fosse a ação de Deus ao seu favor, se não fosse a ação de Deus em meu favor, todos nós seríamos como verdadeiros zumbis, mortos, vivos. E é exatamente isso que o texto está nos apontando. Eu queria então caminhar nesse texto com vocês nessa noite, revelando isso para você, trazendo essa verdade ao seu coração,
para que ao final desta mensagem você possa tomar a sua decisão. Dependência ou morte? Qual vai ser a sua escolha? Em primeiro lugar, queridos, o texto vai nos dizer, nos 3 primeiros versículos desse capítulo 2 de Efésios, que nós, por natureza, estamos mortos. Nós, por natureza, estamos mortos. Os 3 primeiros versículos desse capítulo 2 de Efésios são um resumo, na verdade, dos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos. Esse verdadeiro manual teológico que nós temos, que é o livro de Romanos, é um texto que traz com muita profundidade a respeito das questões espirituais, que foi também escrito pelo apóstolo Paulo. Então, esses 3 primeiros versículos são um resumo dos 3 primeiros capítulos de Romanos. E no versículo 1, Paulo começa já a apontar para nós a nossa situação. Ele vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí está a raiz do meu e do seu problema. Aí está a nossa verdadeira situação. Nós não estamos um pouco errados. Nós não somos pessoas um pouco desfavorecidas. Nós não estamos enganados no nosso pensamento. A solução, queridos, para a humanidade não é melhorar a educação, não é oferecer um programa social, não é reforçar a autoestima. Eu digo isso para você, Davi, você que tem essa responsabilidade de legislar. A solução para a humanidade não é isso. Não é criar um novo programa, um meio de alcançar as classes mais desfavorecidas. Não é a chamada igualdade social que tanto se apregou, inclusive numa época como a que nós estamos vivendo, uma época de eleição. A solução para a raça humana não é essa. Porque o nosso grande problema, ele é decisivo e desesperador. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Sem Deus, nós estamos mortos. E aí, fazendo um trocadilho com esse filme que faz um grande sucesso no nosso meio, que está sendo projetado em várias salas de cinema, Deus não está morto, nós estamos. Essa que é a grande verdade espiritual. Essa que é a grande realidade que Paulo está nos apontando aqui. Mas você poderia dizer para mim: pastor, é difícil eu acreditar que nós estamos mortos quando eu posso gozar a vida, quando eu posso aproveitar, quando eu posso curtir a minha família, quando eu posso investir numa carreira, quando eu posso ir ao cinema, quando eu posso fazer exercícios, quando eu posso sonhar e planejar o meu futuro, como é que vai ser uma amanhã. E realmente é difícil para nós enxergar a nossa condição de sermos mortos ou de estarmos mortos espiritualmente, sendo que a vida nos oferece uma bandeja recheada de possibilidades que mostram que nós estamos vivinhos da Silva. Mas abra a sua mente e veja como a morte é uma exata descrição da nossa condição. Quando nós pensamos em morte, nós poderíamos indicar 2 características que são inerentes, que são intrínsecas à morte. E a primeira dela é que com a morte vem a degradação. A primeira característica da morte é a degradação. Os cadáveres tendem a se deteriorar rapidamente. Eles vão se decompondo, vão perdendo a sua consistência. E a nossa situação é uma situação de que nós somos pecadores. E o salário do pecado, como a própria palavra de Deus diz, é a morte. Então o pecado vai causando em nós uma gradual e progressiva deterioração das nossas vidas. E é por esse fato, e é por isso que o pecado está relacionado com a morte. É por isso que há essa relação do pecado nas Escrituras Sagradas com a condição de quem está morto. Porque o pecado vai nos decompondo. Meus irmãos, há pecados que são horríveis, num primeiro momento, às nossas vidas, às nossas mentes, mas que depois que se infiltram nas nossas vidas, eles vão gradualmente deteriorando a nossa moral e os nossos valores. Há pecados que, no primeiro momento, são repulsivos para nós, mas que, ao entrar em nós e com o passar do tempo, nós vamos, então, mudando a nossa visão e vamos permitindo que o pecado nos controle. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Potencialmente falando, nós somos capazes das maiores atrocidades que nós já vimos um ser humano cometer nessa vida. Potencialmente falando, eu e você somos capazes de cometer, por exemplo, aquilo que Hitler fez com o povo de Israel, com a nação judaica. Porque potencialmente falando, nós somos pecadores.
E somos capazes, sim, das maiores atrocidades. E essa é a situação que Paulo está nos revelando aqui. O pecado vem entrando em nós e vai mexendo com a gente. E aquilo que a gente antes consideraria como repulsivo, com o passar do tempo não é mais. O pecado muda a nossa percepção da realidade. E acho que o grande exemplo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é a figura do filho pródigo. Estava na casa do pai, tinha tudo na casa do pai, mas um belo dia diz: pai, me dá as contas, eu quero viver e quero curtir a vida. O mundo lá fora é mais atraente, eu quero curtir com os meus amigos, eu quero ir para a farra, eu quero ir para o barzinho, eu quero ir para a boate, eu quero ir para a discoteca, eu quero ter mulheres, eu quero aproveitar todos os prazeres que o mundo pode me oferecer. E ele vai. Mas qual é a consequência? Pouco tempo depois, o fim dele é apacentando porcos. Subjugado da sua condição de ser humano, porque na verdade ali ele não estava mais como um ser humano. Ele estava abaixo de um ser humano. E é isso que o pecado causa em nós. Igreja? Para que igreja? Ficar ouvindo o pastor Ederson pregar todo domingo, falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Deixa eu aproveitar algumas coisas lá fora. Deixa eu curtir a minha juventude. Talvez mais tarde eu vou pensar nessas coisas. E é esse o efeito que o pecado vai causando na gente. O pecado vai nos deteriorando. A segunda característica que nós encontramos com relação à morte, queridos, é que a morte também, além da degradação, ela traz a impotência. Uma pessoa morta, ela é totalmente impotente, não podendo fazer nada para mudar a sua condição. Morreu, acabou. Ela mesma não pode fazer nada por si mesma. E essa é a situação que Paulo nos aponta aqui. Essa condição que Paulo nos apresenta da minha e da sua vida. Não há saída. Sem Deus e sem o Salvador, nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. E ele vai continuar. Versículo 2, acompanhe comigo. Deixa a sua Bíblia aberta e vai acompanhando o texto comigo. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu quero destacar aqui duas palavras aqui desse verso 2. Primeiro, ele vai dizer que nós seguíamos a presente ordem desse mundo. John Stott, fazendo um comentário desse texto, ele vai dizer que é todo um sistema de valores sociais que está alienado a Deus. A nossa cultura, a nossa política, aquilo que rege a maioria da vida das pessoas é algo, ou é um sistema de valores sociais que está alienado a Deus. Independente da época, queridos, em que nós vivemos, seremos sempre pressionados a aprovar determinados padrões, determinados comportamentos, determinados alvos que são, infelizmente, comumente adotados pela sociedade. E tudo vai levando, então, a mim e a você uma situação de conformidade. Mas o próprio Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o motivo, queridos, pelo qual o mundo odeia o cristianismo. Porque o cristianismo está diametralmente oposto aos valores e os princípios deste mundo. É muito bom quando a gente consegue ter pessoas, como Davi, por exemplo, que são cristãos, que estão exercendo a política, mas não achem que eles vão conseguir resolver o problema da humanidade. Não é os cristãos na política que vão transformar a nossa nação. Não é. Somente pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, é que pode haver a transformação na vida das pessoas, porque a nossa condição é uma condição de mortalidade. Nós estamos mortos. Mas Paulo também vai dizer que não só a presente ordem desse mundo, mas o príncipe do poder do ar. Ele vai dizer que naquele tempo nós seguíamos o mau caminho deste mundo e fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Paulo aqui faz uma metáfora, uma referência ao fato de que, assim como o ar está presente no nosso meio, e a gente sabe disso porque a gente está vivo, né? Se a gente parar de respirar, e se não tiver o ar nesse ambiente, todo mundo morre. Assim como o ar está presente nesse ambiente, mas nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos enxergá-lo, assim também é a ação de Satanás e seus anjos no mundo invisível que nos rodeia, que nos cerca.
E Satanás tenta invadir as nossas mentes. Satanás tenta nos manipular as ações da raça humana com o objetivo de gerar e de multiplicar a desobediência contra Deus. Satanás é o adversário de Deus, é o adversário das nossas almas. O projeto de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus criou e construiu e estabeleceu. Satanás quer destruir a sua vida, quer destruir a minha vida, quer destruir o meu casamento, quer destruir a minha família. Satanás quer destruir a igreja do Senhor Jesus, porque ele é o nosso adversário, porque ele é o nosso inimigo. E observe então como Paulo, ele rompe as fachadas do mundo visível e desmascara as forças espirituais que estão por detrás, que a gente não consegue compreender muitas vezes, que a gente não consegue aceitar. Mas ele vai continuando. E no versículo 3 ele vai dizer assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos merecedores da sua ira. E Paulo vai usar aqui uma palavrinha que aqueles cristãos mais antigos sabem e conhecem muito bem, talvez os mais novos não, porque as versões mais novas da Bíblia mudaram, que a palavrinha é a concupiscência. Parece até um palavrão, mas não é não. E a concupiscência, na verdade, é uma aspiração que é nata, minha e sua, que são os desejos da nossa carne, da nossa condição humana. Todos nós, por exemplo, queremos algo que traga benefício para nós. Todos nós queremos bem-estar, todos nós queremos sobreviver. Então, entre esses desejos estão a fome, estão a sede, estão o desejo de comunhão, estão o desejo de atenção, estão o desejo de alcançar, estão o desejo de adquirir, estão a necessidade do lazer, a necessidade do descanso, estão, inclusive, o prazer sexual, porque nós temos necessidade disso, mas é claro que o sexo foi nos dado dentro de padrões estabelecidos pela palavra de Deus. O sexo foi nos dado para ser desfrutado dentro de uma relação de casamento entre homem e mulher. Mas o fato é que, se a gente pega esses desejos que são natos e usamos de uma maneira ou em proporções fora dos padrões de Deus, eles se tornam pecados. Por exemplo, fora dos padrões de Deus, esses desejos se tornam o pecado da gula, se tornam alcoolismo, se tornam preguiça, se torna egoísmo, se torna obsessão por dinheiro, por ter, obsessão pelo prazer, o sexo desenfreado, a avareza, a fornicação, o adultério. Percebem? Que aquilo que é natural, por causa do pecado, muda, se amplia e traz então para nós uma situação de muita dificuldade. Queridos, precisamos entender que todos nós nascemos em pecado. Nós somos concebidos em pecado, essa é a nossa condição. Isso a Bíblia nos apresenta, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3. Também lá no Salmo 51, versículo 5, você vai encontrar: de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Quer um outro texto? O próprio livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 14, Paulo vai dizer assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado, mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Por isso você precisa lembrar de uma coisa: não é pela nossa determinação firme, intelectual, que nós vamos superar o mal, que nós vamos superar a carne, que nós vamos superar o pecado que está dentro de nós. Tudo começa, querido, nas grandes e pequenas decisões das nossas vidas, quando lá dentro dos nossos corações a gente grita, como Paulo gritou: miserável homem, miserável mulher que sou. Porque essa é a nossa situação. Somos incapazes de enfrentar o nosso dia a dia, somos incapazes de tomar as decisões verdadeiras da nossa vida, somos incapazes de obedecer a palavra de Deus por nós mesmos. E se você vai ler Romanos capítulo 1, por exemplo, você vai ver Paulo apontando ali por que a ira de Deus tem se manifestado na vida do homem, na vida da humanidade. E ele vai detalhar ali por que essas coisas têm acontecido.
que eu quero dizer com isso, queridos, é que a nossa situação ela é universal. Nenhum de nós escapa dela. Não é uma questão de raça, não é uma questão de sexo, não é uma questão de opção política, não é uma questão de posição socioeconômica, não existe escapatória. E se esse capítulo 2 de Efésios parasse nesses 3 primeiros versículos, a nossa situação seria desesperadora. Mas aí vem o versículo 4. E 2 palavrinhas ali são fundamentais. E ele vai dizer, mais Deus. Mais Deus. Quando tudo parecia perdido, quando a nossa situação parecia não ter possibilidade de mudança, aí vem Deus e age. Aí vem Deus e transforma. Sim, nós estamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas Deus vem e faz toda a diferença. Consegue compreender? E ele vai dizer isso. Então, nós, por nós mesmos, nós estamos mortos. Mas nós, pela graça de Deus, nós temos vida. Nós, pela graça de Deus, nós temos uma nova possibilidade. Nós, pela graça de Deus, temos a possibilidade de reescrever a nossa história. E acompanhe então, por favor, essa segunda parte, quando Paulo muda o cenário. Ele vira o jogo e ele vai nos mostrar que há a possibilidade sim de a nossa vida ser transformada por aquilo que Deus fez por mim e por você. E no versículo 4 ele vai dizer assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Então Paulo aqui tem a preocupação de nos mostrar ou de nos informar qual foi a motivação de Deus em reverter o jogo, em mudar a nossa situação. Ele vai dizer que por causa da sua misericórdia. Sabe, queridos, somente depois que a gente entende aquilo que Deus fez por nós, somente depois que a gente entende as riquezas que estão disponíveis para nós em Cristo Jesus, é aí que começa, ou aí que está o segredo de uma vida feliz. Não merecíamos nada, estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, transformou, ou oferece a mim e a você a possibilidade de transformar a nossa vida. Como nós sabemos que Deus nos amou? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa sim, queridos, é a marca inconfundível do amor de Deus por mim e por você. E ele vai continuar, versículos 5 e 6. Ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. John Stott, também fazendo um comentário desses versículos, ele vai dizer assim: nada merecíamos das mãos de Deus a não ser o julgamento por causa dos nossos delitos e pecados. Somente a graça poderia salvar-nos do que merecíamos, pois graça é o favor imerecido. E aí você precisa entender que a sua salvação, ela depende única e exclusivamente de Deus. A salvação é um ato 100% divino e 0% humano. Nada pode ser acrescentado àquilo que Deus fez. Não há nada que você precisa fazer, não há preço a ser pago, porque a obra de salvação foi totalmente concluída lá na cruz, em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo e nos deu o direito de sermos ressuscitados com ele, para vivermos uma nova vida. E é interessante que Jesus compara o processo do novo ou da conversão ao novo nascimento. E Paulo compara a experiência de conversão a uma ressurreição. Ou seja, estávamos sem vida. Primeiro Deus nos ressuscita. E a partir do momento em que Ele nos ressuscita, Ele não nos deixa como estamos. Ele nos dá uma nova vida. É por isso que Paulo vai dizer que quando nós estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Reis Stedman, também um comentário desse texto, ou num comentário desse texto, ele vai nos chamar a atenção que todas as ações estão no passado. Deus já fez tudo, você não precisa fazer nada.
e não há nada a ser feito, não há nada a ser acrescentado. Nós não precisamos sair aí procurando as novas novidades da teologia, novos ensinamentos, novas revelações. Nós precisamos nos agarrar à verdade que está aqui nesse texto, de que Deus fez tudo por nós, de que a ação da salvação nas nossas vidas é um ato total da parte de Deus. E ele vai continuar dizendo no versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo aqui vai nos responder, ou vai dar para a humanidade respostas para algumas perguntas. Por exemplo, por que Deus decidiu entrar nas nossas vidas? Talvez você já tenha feito essa pergunta para você. Por que Deus decidiu? Por que Deus me ama assim? Por que Ele decidiu enviar o seu Filho? E o plano de salvação, como o Apocalipse vai dizer, já estava definido antes da criação do mundo. A cruz já estava estabelecida. Deus já havia feito o plano para salvar a sua e a minha vida antes de criar, inclusive, o mundo e a minha e a você. Por que Deus fez isso? Por que Ele nos ressuscitou com Cristo? Por que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais? E nesse versículo 7, Paulo vai nos responder isso. Ele vai nos dizer, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Graça e bondade. É pela graça de Deus, é pela bondade de Deus que Ele fez tudo isso para nós. E é claro que nós chegamos então nos últimos versículos que vão nos apontar toda a base da nossa salvação. No versículo 8 e versículo 9, Paulo vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está indicando para nós que não há nada que nós podemos fazer para obter, para acrescentar, para justificar, para nos colocar em condições de merecedores da salvação de Deus. Não se trata, queridos, de religião, não se trata de obras. Nada que você possa fazer para Deus vai colocar você numa condição de merecedor. Nós não somos ou nós somos incapazes ou fracos para prover a nossa salvação. E esse é um ato totalmente de Deus. Essas são as verdades que precisam direcionar a sua vida. Como eu disse, você não precisa correr atrás de novas teologias, de novos livros, de novas igrejas, de novos apóstolos. Você não precisa buscar, queridos, uma nova experiência espiritual, experimentar coisas novas. O que você precisa fazer é se agarrar às riquezas da graça de Deus, que estão em Cristo Jesus. E para fechar, Paulo vai dizer então que depois que Deus faz isso conosco, ele termina essa sessão no versículo 10 dizendo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Ele preparou antes para nós a praticarmos. E aqui Paulo então vai colocar as boas obras dentro de uma perspectiva correta. Nós não somos salvos por fazer boas obras, mas a partir do momento em que somos salvos, a consequência disso é que nós vamos realizar boas obras. As boas obras são indispensáveis para a nossa salvação, não como base ou como meio, mas como consequência, como evidência de que nós somos salvos. Eu queria destacar aqui uma palavrinha que está nesse texto, quando Paulo vai dizer que nós somos nova criação, ou quando nós somos criação de Deus. A palavra grega aqui para criação ou pode ser traduzida também como um poema. Paulo está dizendo então que quando Deus nos salva, Ele nos transforma numa criação, ou num poema, numa obra de arte, numa obra-prima de Deus. E nós cantamos isso aqui nesse culto. Eu sou raro aos olhos do Senhor, mesmo que o mundo não me dê valor, eu sou especial para Deus. Aliás, queridos, essa é a maior experiência, ou a mais profunda experiência que uma pessoa pode ter na sua vida. E a experiência é essa. Primeiro, Deus me ama. Segundo, Cristo morreu por mim. Terceiro, eu tenho valor. Quarto, eu sou alguém. Saiba que você não é
uma poeira ou um grão de poeira dentro de um grão de areia na imensidão cósmica desse universo. Não. Deus ama você. Tanto que Ele foi capaz de levar o seu plano às últimas consequências, mandando o seu filho para morrer no seu lugar. Mas voltando ao início da nossa mensagem, quando eu falei sobre a independência do Brasil, talvez aqui os mais antigos conheçam o hino da independência. Eu ainda tive o privilégio de cantá-lo nas escolas, porque naquela época nós cantávamos não só o hino nacional, mas alguns outros hinos, como o hino da bandeira, o hino da independência. A segunda estrofe do hino da independência do Brasil diz assim: os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Você precisa entender que há uma mão muito mais poderosa do que o poder do mal. E essa mão é a mão de Deus. Essa mão é a mão de Jesus. Essa mão é a mão que tem poder de transformar a sua vida, de trazer de volta você à existência, de dar para você um novo significado, uma nova história. Mas voltando lá ao título da nossa mensagem: dependência ou morte? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Queria convidar você agora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu vou pedir para a equipe de louvor chegar aqui. E eles vão cantar uma música. Eu não queria que você cantasse, por gentileza, se você pudesse gentilmente me atender. Queria apenas que você refletisse na sua condição. Qual é a sua condição hoje? Será que você tem a plena certeza, a plena garantia de que você já foi salvo, de que você já foi tirado da situação de morte espiritual a qual você se encontrava? Será que você tem hoje a garantia e a certeza de que você é uma nova criatura? Será que você já experimentou a salvação? Você já passou por uma experiência real, profunda e verdadeira de conversão? Lá em João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz que aqueles a quem o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serão livres. Você precisa entender a sua condição. Você precisa entender a sua situação espiritual. Mas muito mais do que isso, você precisa entender que hoje Deus está fazendo um convite para você. E o convite dele é: vem até mim, porque eu quero dar vida para você. Vem até mim, porque eu quero ressuscitar você. Vem até mim, que eu quero reescrever a sua história. Vem até mim, porque eu quero libertar você dos grilhões, das amarras ardilosas do pecado, da maldade. Eu quero transformar você. Eu quero trazer sentido, significado, propósito à sua vida, à sua existência. Mas saiba que Deus não força ninguém. Ele apenas convida. Ele apenas oferece. E aí cada um de nós precisa tomar a sua decisão. Cada um de nós pode então apenas aceitar ou rejeitar o convite que Deus está fazendo para nós nessa noite. E se você reconhece nessa noite que você precisa desesperadamente de Deus na sua vida, você precisa ser alcançado por essa graça, peça para que Deus traga fé ao seu coração. Porque lá no versículo 8 e versículo 9 vai dizer que tanto a graça quanto a fé é algo que Deus coloca em nós. Talvez você diga para mim: pastor, eu tenho tantas dúvidas, eu não consigo crer, eu preciso entender algumas outras coisas antes de eu tomar a minha decisão. E eu queria citar para vocês uma frase que falou muito ao meu coração essa semana, de Anselmo da Cantuária, em que ele disse que nós devemos crer para depois entender. Você não deve entender para depois crer, mas você deve crer, e depois Deus vai trazer entendimento ao seu coração, e depois Deus vai tirar as suas dúvidas, e depois Deus vai trazer as respostas ao seu coração.
Mas para que isso aconteça, você precisa assumir um compromisso com Deus. E é exatamente isso que eu queria dar para você a oportunidade nessa noite. De assumir um compromisso com Deus. De aceitar a salvação que Ele está oferecendo para você nessa noite. Deus quer ressuscitar você. Mas você precisa permitir que Ele assim faça. Ouça a canção. E logo em seguida, eu vou conduzir. Nós já estamos encerrando, nós estamos chegando ao final. Mas antes disso, eu quero dar a oportunidade para você tomar a sua decisão nessa noite. Vai continuar tocando. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Se você já fez a sua decisão, se você já é de Cristo, interceda, porque talvez aqui nessa noite existam pessoas que ainda não tomaram essa decisão. E elas precisam da sua intercessão, da sua oração. Mas eu não poderia deixar de terminar esta mensagem perguntando a você: será que você não deseja receber nessa noite a Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador? Será que nessa noite você não se reconhece como alguém que está morto espiritualmente, mas que precisa ser ressuscitado, que precisa ser vivificado, que precisa viver uma experiência verdadeira de conversão? Mas para que isso aconteça, você precisa declarar isso publicamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Muitas das pessoas que aqui estão presentes, inclusive eu, um dia já fizeram a mesma coisa que eu estou sugerindo para que você faça nessa noite. Muitos aqui de nós, um dia, num culto, ouvindo uma mensagem, aceitamos publicamente a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Até mesmo porque Jesus diz que aquele que me aceitar publicamente, aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu dele confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você nessa noite entende e precisa trazer uma nova perspectiva à sua vida, se você nessa noite está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus para viver essa nova realidade que Deus está oferecendo para você, queria convidar você a levantar uma de suas mãos, porque eu queria reconhecer você nessa noite. Eu queria orar por você. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Há alguém? Eu não vou estender esse apelo, nós não vamos nos demorar muito. Mas eu sei que existem pessoas aqui que precisam aceitar a Jesus. Glórias a Deus, eu vejo um jovem aqui na ala direita levantando suas mãos. Deus te abençoe. Há mais alguém aqui nessa noite? Corajosamente, assim como esse jovem, levante as suas mãos. Declare publicamente que nessa noite você recebe a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje.
Hoje é o dia da salvação para você, não é amanhã, porque o amanhã é incerto. O amanhã pode não chegar para você. Pastor, você está sendo dramático demais. Mas a Bíblia está recheada para nós de advertências sobre a brevidade da nossa vida. Sobre nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Porque a Bíblia diz que nós somos como uma neblina passageira que está aqui e que logo desaparece. Então hoje Deus está dando para você a oportunidade. E se você deseja aceitar a Jesus, faça como esse jovem, corajosamente, levante uma de suas mãos. Eu quero reconhecer você. Há mais alguém que deseja aceitar Jesus? Mais alguém que nessa noite reconhece a sua condição espiritual e quer aceitar o convite que Deus está fazendo? Eu não estou fazendo para você um convite para assumir um compromisso comigo, com esse pastor, com esta igreja, com uma religião. Eu estou convidando você para assumir um compromisso com o único que pode salvar você, com o único que pode mudar a sua história, com o único que pode transformar a sua vida. E esse alguém é Jesus. Há mais alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos. Aceite o convite que Deus está fazendo para você. A equipe vai cantar novamente, mais uma vez só. Eu queria convidar esse jovem que levantou a mão para vir aqui à frente. Vem aqui, pode vir. Se você tiver alguma dificuldade, peça alguém que está do seu lado para ajudar você. E essa pessoa vai conduzir você aqui, porque nós queremos orar por você. Sabe, queridos, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E se há festa no céu, precisa haver festa aqui também. Porque uma alma só é mais valiosa do que todas as coisas para Deus. Deus abençoe sua vida, querido. A equipe vai cantar. E se você também quer aceitar Jesus, fazer como esse jovem fez, ainda eu vou dar uma oportunidade para você antes de terminar. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, faça como ele fez. Se você precisa de ajuda de alguém, peça a pessoa que está do seu lado para ajudar você. Mas eu queria terminar esse culto dando para você essa última oportunidade. Então, quando a equipe canta, saia do seu lugar, venha aqui até frente, aceite o convite que Deus está fazendo para você nessa noite. Eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, eu nasci do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Há mais alguém? Saia do seu lugar, chega aqui à frente. Se você deseja aceitar esse Jesus que pode transformar a sua história, mas todo dia o pecado escolha Deus. Assuma um compromisso que vai transformar a sua vida por completo. Aceite a Jesus, aquele que pode trazer sentido, significado e propósito para a sua vida. Deixa Deus falar no seu coração. Não permita que o medo impeça você de tomar uma decisão nessa noite. Venha até Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Vou convidar o pastor Ederson para chegar aqui. E eu vou pedir para que ele ore pela vida do Albert. Nessa noite, entregue a sua vida para Jesus. Sabe, Albert, que a Bíblia diz que quando a gente se arrepende e a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E eu vejo Deus agora escrevendo o seu nome lá no livro da vida, para que você possa receber a vida eterna que Cristo veio oferecer para você.
Que Deus nos abençoe. Pastor Edson vai orar, entregando também a vida do Albert nas mãos do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, pela Tua palavra, Pai, que foi liberada sobre os nossos corações. E obrigado, Senhor Deus, pela vida do Albert, ó Deus, que nessa noite está respondendo ao Teu chamado. Teu chamado de amor, ó Deus, aquilo que o Teu Filho Jesus fez na cruz, ó Pai. Nós percebemos nessa noite, ó Deus, na vida do Albert, ele tomando essa decisão, ó Deus, indo ao Teu encontro. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor venha selar com o Teu Santo Espírito, enchendo o Teu Filho, ó Deus, com a marca da promessa, ó Deus, e derramando sobre ele os Teus planos e os Teus propósitos. Obrigado, Senhor Deus, porque aquilo que o Teu Filho fez na cruz tem alcançado pessoas ao longo da história. E nessa noite, ó Deus, alcançou a vida do Albert. E como família de Deus, como corpo de Cristo, ó Deus, nos alegramos junto com ele naquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. E por tudo ainda que o Senhor fará, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, tá, Albert? Deus abençoe muito você. Queria agradecer ao pastor Márcio mais uma vez pela alegria de tê-lo aqui nessa noite. Deus abençoe a sua semana. Vá em paz. Você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.